Assim vai. Isso não tem dúvida. Tem que ter um jogo de cintura aí. O papel, né? O papel é exceção nossa, mas lá fora, exceção. Chega daqui. Aqui já está complicado. Tem número? Reaberto os trabalhos, solicita ao senhor segundo secretário que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Presente o vereador Carlinhos Danolho, Claudinho, Bira, José Henrique, Gerson Araújo, Tite, Roberto Campos, Odair Perigoto, Dr. Demir. Feita a verificação do número legal regimental, daremos prosseguimento à nossa sessão. Vereador Bira. Nós conseguimos prorrogar os trabalhos mais uma hora? Vou colocar em deliberação o pedido do vereador Bira para a prorrogação dos trabalhos por 23 e 30 horas por mais uma hora. Em discussão, em votação, prorrogados os trabalhos por mais 60 minutos. Eu vou agora, nesse momento, suspender a sessão, os trabalhos, porque nós não tivemos a palavra livre pelos senhores vereadores, por causa do tempo. E tinha vereador inscrito, né? Então, eu vou dar a oportunidade ao vereador João Henrique, que já estava inscrito, para... Os trabalhos estão suspensos, João, para que você possa usar a palavra. Tanto faz, na tribuna, João, por favor. Mesmo os trabalhos estando suspensos, será gravado. Alô? Presidente, muito obrigado por ter aberto a palavra. Vereadores, pessoal da plateia que está aqui. Depois de tudo que foi falado, eu entendi que eu tinha que pegar a palavra para falar alguma coisa, e até para que as pessoas que estão aqui, que a população entenda um pouquinho o que acontece e como aconteceu algumas coisas. Em primeiro lugar, eu queria que o senhor presidente, se possível, repetisse o que ele falou para o Carlos, para o cidadão que veio, e na hora que ele fez o pedido para o senhor para encaminhar isso, aonde o senhor encaminhou e por quê? Como os trabalhos são suspensos, a gente pode fazer esse debate sem problema nenhum. O Carlos fez uma denúncia no dia 29 de fevereiro e ele solicitou, foram duas denúncias, aliás, uma do asilo e outra de ambulantes. Nós encaminhamos para o Ministério Público a denúncia sobre a funcionária do asilo, Dona Beloca, e encaminhamos para o Executivo a denúncia sobre alguns ambulantes. O que eu disse, que a Câmara não tem o poder de polícia, né? Então, a população tem todo o direito, é um prazer receber a população na nossa casa. As denúncias serão, na verdade, encaminhadas para os órgãos competentes. No caso, encaminhamos a primeira denúncia para a promotoria, a segunda denúncia para o Poder Executivo. Obrigado, Demir. Caro vereador Dr. Marcos, logo em seguida também usou a palavra e disse que eu queria, se pudesse repetir, que era para o presidente cobrar os órgãos competentes para dar a resposta. Eu poderia repetir, fazendo favor? É só para não pedir a gravação. O que eu pedi ao presidente que oficiasse novamente, cobrando o que já foi mandado para nós. Muito obrigado. Só isso. E, então, por que eu quis que os dois citassem isso? Né? Porque os dois sabem, conhecem muito, um advogado, outro vereador há quantos anos, sabem a função do vereador e até onde a gente tem autonomia para fazer alguma coisa e até onde a gente não tem autonomia para fazer. Lembrando que nessa casa foi aberta uma comissão para estudar um assunto de uma denúncia que um cidadão fez aqui nesta casa. Eu fui o relator. Nessa denúncia, a gente convocou algumas pessoas, expusemos algumas pessoas aqui a darem a sua palavra, depois fechamos um relatório. Nesta casa nós tivemos a votação de uma abertura de uma CPI ou não. E se vocês pegarem o relatório que está na casa, público, eu relatei que durante esse período nós tivemos várias denúncias ainda relativas, mas a gente não poderia estudar. Por quê? Porque a comissão estudaria um assunto específico. Então a gente não poderia fugir daquele assunto. E está no relatório também feito por
casa, aonde nós tivemos a votação, pegar assinaturas para a abertura de uma CPI, e foi pego as assinaturas suficientes para a abertura de uma CPI. Infelizmente, durante a semana foram retiradas algumas assinaturas, cada um sabe o motivo por quê. A gente não precisa aqui, não é isso que eu quero falar agora, mas a CPI não foi aberta, mesmo a gente tendo tido as assinaturas suficientes para abrir. Logo após, passou alguns projetos na casa e eu pedi a ajuda do advogado da casa para mim encaminhar um documento ao Ministério Público relativo a um assunto específico que tinha passado em votação na casa. Ele ajudou a fazer a peça, encaminhei ao Tribunal de Contas, encaminhei ao Ministério Público. Então eu venho fazendo isso, não é de hoje, já desde quando eu entrei como vereador. Logo depois, vem para nossa surpresa, uma peça muito bem montada pelo nosso advogado, tá? Eu recebo também o aviso que ele não poderia mais fazer isso, porque não estava nas competências do vereador da casa atender, do advogado da casa, atender o pedido de um vereador. Então, eu fui o quê? Percebendo aonde caberia a minha atuação nas denúncias de possíveis irregularidades que eu vinha recebendo nessa casa. Algumas com documentos, outras sem, né? E eu fui vendo qual que seria o meu papel dentro dessa casa, já que a CPI é assinada e não é votada, e depois é retirada a assinatura. A peça que eu fiz em meu nome da denúncia, depois eu não poderia ter mais o auxílio do advogado, e eu não sou advogado, eu não sei fazer uma peça para entregar nem no Tribunal de Contas, nem no Ministério Público. Então, qual que foi o que restou a mim? Restou o que o vereador Dr. Ademir acabou de expor para o cidadão, para o Carlos. Restou para mim como vereador, lembrando ainda que das coisas que foram narradas lá, tá? Mais ou menos 70% a 80% ou já tem processos em andamento, ou já foram discutidos nessa casa, ou já foram expostos na tribuna ou por algum vereador. A maioria daquilo não é novidade para ninguém. Tá? No mínimo, uns 70%, a população já sabe ou já tem nos anais dessa casa aqui, que já foi falado ou na tribuna, ou já tem processo em andamento. Deixar isso muito bem claro para que todo mundo saiba. Em relação à minha atitude, eu fui recebendo essas denúncias, se vocês analisarem, tem desde 2013. Então, quando vem com um discurso montado para denegrir a imagem de um partido, de pessoas que nem filiadas ao partido não estavam na época, a gente vê as atitudes políticas. Então, quando o vereador João Henrique, dentro das suas funções legais, dentro do seu dever como vereador, pediu o apuramento do Ministério Público sobre possíveis irregularidades administrativas, tá? Ele somente cumpriu a sua função e a sua promessa aos eleitores que vinham procurar, à população que vinha procurar, aos funcionários que me procuravam, tá? O que eu prometi, que para mim, o que viesse à minha mão, eu ia no mínimo tentar esclarecer, pedir apuração, para que a gente achasse, tá, a resposta à população. Então, eu quero deixar essas coisas bem claras, e é bom que a população e as pessoas que estão ouvindo prestarem atenção nisso. Eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Se eu tivesse, eu poderia ter pego a tribuna, falar assunto por assunto, eu poderia estar discutindo o assunto, poderia estar colocando o nome das pessoas aqui, não. Eu pedi sigilo. Por quê? Porque são possíveis irregularidades. Algumas com documentos recebidos por mim, outras não. Então, eu pedi sigilo e encaminhei a quem o presidente acabou de citar, ao órgão competente
viesse a analisar os documentos, esclarecer e tomar as providências, se isso eles entendessem que fosse cabíveis, não o vereador. Porque o vereador não tem essa atribuição, como o presidente da casa acabou de dizer. Agora, se isso vazou de alguma maneira, não foi responsabilidade minha. Porque antes desse e-mail, o ano passado, pessoas daqui da casa, vereadores, sabem que eu tive até Campinas para perguntar como é que era feito isso. Isso não foi escondido de ninguém. E na época até um outro vereador foi comigo, que eu não vou citar o nome, o dia que ele quiser ele que cite. Então, eu procurei os meios que eu, João Henrique, entendi legais dentro da minha função e do meu dever como vereador. Dentro do meu dever, encaminhar a autoridade e competência para que ela apurasse. Aqui eu não vou citar nome de ninguém, eu não vou falar nada. Por quê? Porque eu sou pai de família e eu sei que tem pessoas aqui que são pais de famílias. São pessoas responsáveis. Mas a população me trazia denúncias e a única coisa que eu quis, que o órgão competente apurasse. É só isso que foi minha função. E se vocês pegarem no final, que foi espalhado, não por mim, porque eu não vou espalhar isso para ninguém, está colocando que eu estaria à disposição para esclarecer, porque eu não sou advogado para saber escrever e colocar na íntegra o que eu queria dizer. Às vezes eu posso ter colocado uma palavra ou outra que deu interpretações diferentes, mas eu estou muito tranquilo que eu só fiz cumprir o meu dever como vereador. Só isso foi a minha intenção. E eu estou aqui e estarei todos os dias, tá, para responder pelo ato que eu fiz como vereador. Então, por que eu quis deixar isso? Pedir para o Ademir a palavra, porque eu estou tranquilo dentro da minha função. Eu estou tranquilo dentro do meu dever como vereador. Tá? E não vou usar isso politicamente porque não é do meu perfil. Eu não vou fazer jornalzinho nenhum, não vou pôr no Facebook, não vou pôr nada que eu estou fazendo a minha função. Porque para mim é obrigação. Não é qualidade. A qualidade a gente tem que ter se a gente fez algo a mais do dever da gente. Se eu fiz o dever meu, eu não fiz mais nada que a minha obrigação. Então eu estou muito tranquilo. Tá? Se eu quisesse ter pego essa tribuna, repito, e falado sobre cada assunto, que eu tenho imunidade, colocar o nome das pessoas aqui, eu tinha feito. Se eu quisesse ter usado isso politicamente, eu fazia cada sessão um assunto, e teria matéria em jornais, teria matéria em rádios. Eu não sou inconsequente para fazer isso, e nem insano. Eu tenho responsabilidade com o cargo que me elegeram aqui. E eu vou estar até o último dia. Se tiver outra denúncia com indícios, eu estarei encaminhando ao Ministério Público também. Até o último dia que eu estiver aqui. E é o órgão competente, que é o Ministério Público, que faça o que entender e o que achar que seja correto dentro das atribuições dele. Eu nunca estarei julgando ninguém. E eu espero que esse assunto, por mim, encerrado aqui, que eu não quero ficar usando isso para sair em lugar nenhum. Eu estarei encaminhando os documentos que eu tenho, eu estarei encaminhando, de acordo com alguns assuntos que eu acabei de dizer, eu estarei dando todas as satisfações ao Ministério Público, que foi para lá que eu encaminhei as denúncias de possíveis irregularidades administrativas. Agora, perto do que foi dito aqui, vocês vão ter muitas surpresas. Por quê? Citaram o nome de pessoas aqui que eu não cito. Citaram coisas que não estão nas minhas denúncias.
Tá? Citaram coisas aqui que depois vão entender que são improbidades administrativas e não problemas com as pessoas. Então, eu espero que dentro da minha função eu seja respeitado também. É só isso que eu peço, que eu seja respeitado, porque eu não desrespeitei ninguém, eu não pus o nome na lama de ninguém, eu não divulguei isso para ninguém, para que os órgãos competentes fizessem a função dele, e não eu, porque eu não tenho competência para estar fazendo. E lembrando, a hora que eu quis abrir uma CPI, eu não consegui. A hora que eu comecei a fazer as denúncias no meu nome, com auxílio do advogado da Câmara, eu fui proibido. Então este foi o único meio que eu encontrei para exercer a minha função de vereador. E espero que não cite mais o nome de pessoas que foram citadas, que estão no meu partido hoje, que vieram depois das denúncias, que nem sabiam e nunca ficaram sabendo antes disso ter sido vazado, que eu não sei por quem. Tá? Essas pessoas vieram com o intuito de estarem colocando o seu nome à disposição da população. Em nenhum momento ninguém sabia disso. Nem o vereador que foi junto comigo não sabia que eu já tinha feito. Tá? E isso, se pegarem no processo inteiro, foi o ano passado. Não foi esse ano. E essas pessoas que vieram para o partido, vieram esse ano. Então, eu acho que vamos deixar as coisas claras e cada um assumir aquilo que fez. E eu assumo o que eu fiz. Eu não estou aqui para me esconder atrás de ninguém. Eu estou aqui para assumir as minhas atitudes e vou assumir até o último dia que eu tiver aqui de vereador. Que foi assim que eu fui criado pelo meu pai. Então eu queria só esclarecer isso. E quando eu fiz essas denúncias, não foi para denegrir a imagem de ninguém, deixar isso muito bem claro. Foi para cumprir a minha função de vereador, de acordo com denúncias de possíveis irregularidades que eu recebi. Muitas vezes envelopes dentro aqui dessa casa, chegou aqui na minha mesa, muitas vezes encontrando na rua, muitas vezes me encontrando em banco, muitas vezes me encontrando jogando na porta da minha casa. Então, eu não tenho a preocupação nenhuma de me esconder. Então, por favor, não usem o nome de pessoas dignas que vieram depois. Tá? A hora que for usar, citem o meu, porque eu assumo o que eu fiz. Citem o meu. As minhas atitudes eu assumo. E se eu tiver que responder amanhã ou depois, por qualquer atitude que eu tive, eu responderei. Mas eu não acho justo pessoas que não sabiam serem citadas. Muito obrigado. Desculpe. Vereador, gostaria de fazer uma pergunta. Quem? Alô? Rebs. Gostaria de esclarecer ao nobre vereador que, sendo vereador, no nosso artigo 4º, considera-se incompatível à ética e ao decoro parlamentar, que isso também é um trabalho nosso, como homem público e político. Eu vou ler, para que a população entenda. O inciso 1º, usar indevida e abusivamente as prerrogativas inerentes ao exercício do mandato nas sessões legislativas ou fora delas. 2. Praticar atos atentatórios ao decoro parlamentar que comprometem a dignidade do exercício da vereança durante as sessões ou fora delas, no que tange à observância das prescrições do regimento interno quanto ao uso da palavra
especialmente no que concerne à prática de atos ou o uso de expressões incompatíveis com a dignidade do cargo, seja durante o discurso, seja no relacionamento com os seus pares ou com o público. Cometer crime de falsidade ideológica, denegrindo as instituições. Isso é papel de vereador que tem que ser cumprido também. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Fernando Betti. Eu só gostaria de fazer uma pergunta ao vereador João Henrique. No que tange, ele falou sobre receber denúncias na sua residência, receber denúncias na sua mesa. Eu gostaria de fazer uma pergunta a ele. Vereador, na questão de quando você recebeu essas denúncias, você averigou se de fato essas denúncias tinham veracidade para fazer depois uma denúncia ao Ministério Público ou ao órgão competente, como o senhor diz? Eu acho que eu já respondi, senhor vereador, não querendo ser sem educação, eu já respondi que eu não vou entrar em assunto específico das coisas e eu vou responder tudo que eu tiver que responder agora ao Ministério Público, tá? Como os trabalhos estão suspensos, né, eu ia reabrir os trabalhos agora para a gente poder realizar a votação para o cargo de vice-presidente que está aberto. Eu vou dar 10 minutos para que os colegas possam se articular, tá ok? Então, são 10 para meia-noite. Meia-noite eu reabro os trabalhos e já faço a votação. Doutor presidente, 10 minutos é pouco para fazer campanha, para poder ganhar o cargo. Como é que vamos ganhar o cargo? Pode ir, né? Não, neném, pronto. 10 minutos não dá para correr. Não dá para o mundo, negociar. Como é que eu vou fazer? Mais uma vez eu vou perder. Eu acho. Não é para Vamos. Mas ninguém falou pra mim, ninguém falou nada comigo, cara. Ninguém falou, tudo aqui.